No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de produção no Eclipse. Então, se você começou agora, está querendo reciclar aí os seus conhecimentos, vem comigo que eu vou te mostrar como é que funciona toda essa parte de orçamento, proposta e OS. Então, para começar, o que é essa definição para o Eclipse, né? O orçamento seria aquela cotação que você faz ali com o fornecedor. Então, normalmente essa parte de produção, ela vai envolver um terceiro ali, um fornecedor. Não é uma negociação somente entre a agência e o cliente, porque isso a gente faz através de custos internos. O orçamento ele envolve um fornecedor. E aí você vai cotar com esse fornecedor via orçamento. Depois você vai aprovar isso em proposta. Então você inclusive, né, pode aprovar com o cliente. Às vezes a gente tem casos em que você precisa, por exemplo, gerar orçamentos de 3 fornecedores diferentes e enviar para o cliente para ele escolher qual ele vai, né, desejar ali para aquela situação. E aí, depois de aprovar em proposta, são geradas as OS, que são as ordens de serviço, e a partir da OS, né, a partir de você preencher as informações lá na OS e enviar para faturamento, é gerado um PDF que aí sim é enviado para o fornecedor, né? Você pode enviar para o fornecedor para fazer o pedido daquele item e é enviado também para o financeiro para ele saber ali o que tem que ser pago e recebido de cada cliente ali, de cada fornecedor, referente àqueles orçamentos iOS, beleza? E aí, eu vou falar também sobre a questão de comissão e honorário. Vocês vão ver que aqui dentro do orçamento a gente vai ter a comissão. Então, a comissão ela vai estar dentro do valor do fornecedor. Então, pode ser que algum fornecedor ele, né, fale com a agência, se o cliente fechar comigo, eu te dou 10% de comissão, enfim. Então, é aquele valor que está ali embutido no valor do fornecedor, sai a comissão. E a gente tem o honorário, que aí é um valor extra que a agência cobra do cliente, além do valor do fornecedor. Então, se eu tenho ali, né, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Se eu tenho um valor de fornecedor ali de R$ 200 com 10% de honorário, eu vou ter ali 220 sendo pago pelo cliente. Agora, se eu tenho esse valor em comissão, o cliente me paga os R$ 200, eu fico com 20 e dou 180 para o fornecedor. Então, essa que é a diferença. E a gente também vai ter o conceito do overpricing, que é quando a agência recebe ali um valor do fornecedor, mas ela coloca uma margem dela ali e passa para o cliente, olha, o valor final é X, já embutindo ali um valor para ela, beleza? Então, passados esses conceitos, para começar, você vai vir aqui no menu, né, de proposta, mídia e produção e clicar em orçamentos. Por padrão, ele vai mostrar aqui os seus orçamentos e se você clicar em todos, você vai ver aqui todos os orçamentos que já foram criados pela agência. E você pode, inclusive, fazer buscas aqui pelo projeto, pelo cliente, fornecedor e o responsável. E você consegue ver aqui os status. Então, aqueles que já foram aprovados em propostas, os que estão em alguma proposta, mas essa proposta está aguardando aprovação, e os que ainda não possuem proposta, estão em branco, e os que foram reprovados. Então, o status da proposta foi alterado para reprovado, e aí, com isso, o orçamento fica reprovado também. E aqui do lado, a gente consegue gerar o PDF do orçamento. É importante reforçar que o PDF do orçamento não vai sair com valores, porque por ele ser esse documento de cotação. Então, se você deseja mostrar os valores para o seu cliente, isso será feito através da proposta no próximo passo, tá bom? Então, aí, para criar um orçamento, é importante que você já tenha criado um projeto, porque o projeto sempre vai ser a base ali, né, de todas as ações ali, das criações dos documentos no Eclipse. E aí você vai clicar em novo orçamento e selecionar o projeto. Eu vou selecionar um aqui e vou clicar aqui no botão de criar. Com isso, o que eu vou ter? A aba de peças. Então, as peças lá do projeto, elas aparecem aqui para mim e eu posso, inclusive, adicionar uma peça por aqui, caso não esteja aparecendo a peça que eu precise. Nesse caso, eu vou selecionar uma das peças aqui e aí você vai colocar a quantidade e o valor unitário. Aí, é aqui que eu falei para vocês sobre a questão do valor fornecedor, valor cobrado. O fornecedor pode ter te passado esse valor final aqui de 10 mil, mas a agência pode optar por cobrar do cliente 12 mil, por exemplo. Ela faz um overpricing ali e passa o valor final para o cliente. Então, o que vai ser cobrado de fato aparece aqui no campo de valor cobrado, beleza? E aí a gente tem aqui os campos de formato e serviço.
que você pode descrever aqui, se você precisar, inclusive, aumentar o campo para escrever mais informações, você coloca aqui. E aí você vai incluindo mais itens aqui conforme a sua necessidade. O ideal é que seja um orçamento por fornecedor, né? Mas se você ainda não tiver o fornecedor definido aqui nesse momento, também não tem problema. E aí a gente parte para a aba de dados do orçamento. Então, como eu falei, se você já tiver o fornecedor aqui, você pode selecionar. Se você não tiver ainda essas informações, você deixa em branco. E aqui é o que eu falei da comissão. Então, se desses 10 mil aqui que o fornecedor passou, ele te dar um valor ali né, ele abre mão de um percentual em comissão para a agência, ou em percentual ou em valor, você vai preencher aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 10% de comissão. E aí, com isso, a agência desses 10 mil, ela vai ficar com esses 1.000 de comissão, além dos 2.000 de overprice que foi colocado aqui, beleza? E aí eu vou clicar em salvar. Caso eu precise criar uma cópia, então, eu vou cotar agora com outro fornecedor, né? Eu preciso criar ali uma cópia desse arquivo. Eu vou aqui em salvar como. E aí ele vai criar uma cópia. Eu posso tanto alterar o fornecedor, como também alterar o projeto. Então, eu aproveito aquele escopo que eu criei e altero aqui as informações necessárias, criando uma cópia. Também tem esse atalho de novo orçamento e a opção aqui de gerar o PDF e de excluir aquele orçamento. Então, depois de criar os orçamentos para aquele projeto, a gente vai para a parte da proposta, que é onde a gente vai, de fato, aprovar e enviar para o financeiro. Então, nós vamos vir aqui no menu de proposta, mídia e produção e clicar em propostas. Aqui, mais uma vez, a gente tem os filtros de aguardando aprovação, aprovadas e reprovadas, e também a questão de mostrar somente os meus e todos. Aí eu vou criar uma nova proposta, vou novamente selecionar o mesmo projeto que eu selecionei lá no orçamento e vou clicar no botão de criar nova proposta. Você vai ver que aqui na aba de orçamentos vão aparecer todos os orçamentos que foram feitos referentes àquele projeto. Então, esse primeiro aqui é esse que eu acabei de fazer com vocês. E aí, caso eu deseje mostrar todos esses orçamentos para o cliente, para que ele aprove, eu posso selecioná-los aqui na direita. Inclusive, se eu selecionar aqui, ele vai, né, marcar todos de uma vez ou desmarcar. Ou eu posso selecionar somente um. Depende do que eu estou desejando mostrar ali para o meu cliente e do que eu estou desejando aprovar. E aí, a gente tem a questão de honorário que eu falei para vocês e também de impostos. Então, o honorário, ele é selecionado, tanto o percentual de honorário quanto o percentual de imposto é selecionado aqui na proposta. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um percentual de 20% de honorário e aí eu venho aqui e marco que esse item vai ter honorário. Então, além de overprice, comissão, eu vou cobrar também honorário desse cliente. E aí, aqui na aba de resumo, eu consigo ver o que vai ficar para a agência. Então, aqui, ó, o cliente vai pagar 14.400, ou seja, 12 mil daquele orçamento que a gente criou, mais 2.400 do honorário que eu acabei de incluir aqui, e desses 14.400, 5.400 estão ficando para a agência. Então, tudo isso é exibido aqui na parte de resumo. Se eu colocar impostos também e marcar, então sempre eu tenho que definir a alíquota de imposto aqui e marcar que aquele item vai ter imposto. O iClipse também vai calcular, a gente tem um artigo explicando como que é feito o cálculo do imposto, e aí a gente também tem a opção de incidir imposto sobre o honorário, beleza? Então, depois de fazer essas informações, a gente pode salvar, e aí com isso a gente já vai gerar a proposta e a gente pode inclusive gerar o PDF ou o Excel dessa proposta. O interessante na hora de gerar o PDF é que a gente tem diversas opções aqui do que a gente quer mostrar ou não para o cliente. Então, você vai selecionando aqui, né, se você quer exibir ou não o fornecedor, a comissão, enfim. Tudo isso é selecionado aqui na parte da proposta. Depois que você aprovou com o cliente, é hora de gerar as OSs. Para gerar a OS, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, alterar o status da proposta para aprovado e clicar em salvar. Ao fazer isso, você vai vir aqui na aba de orçamentos e ver que uma nova coluna foi criada com o número da OS. Então, você pode clicar aqui nesse número e você vai ser direcionado diretamente para a OS, ou você pode vir aqui no menu Proposta, Mídia e Produção e clicar em OS. E aí, essa OS aqui, ó, que foi a 187, vou até filtrar por ela aqui para facilitar, ela vai estar aparecendo aqui aguardando preenchimento. E aí você vai preencher as informações que faltam. Então, aqui
ele está pedindo para eu colocar aqui as informações de faturamento. Então, por exemplo, você pode colocar direto agência ou governo. Os dois casos, a agência recebe o valor e repassa para o fornecedor, ou direto cliente, que é quando o cliente paga o valor diretamente para o fornecedor. Nesse caso aqui, como a gente tem overpricing, o ideal é que seja direto à agência, para que a agência receba e repasse esse valor. E aí você vai selecionar também se vai ser pelo bruto ou pelo líquido, ou seja, de onde que vai vir a comissão ali, se ela vai vir diretamente do cliente ou se ela vai passar para o fornecedor e ser devolvida para a agência. E aí você também pode selecionar aqui as outras informações. Nesse momento, se o fornecedor não está definido, você vai precisar definir. Então, eu vou definir aqui um fornecedor. Preencher essas outras informações aqui também são importantes. A data da primeira parcela e a condição de pagamento, porque aí você já consegue ver aqui, ó, todos os valores que vão ser recebidos. Então, o fornecedor, ele vai receber 9 mil, então lembra que era 10 mil, mas ele, né, deu R$ 1.000 de comissão para a agência. Então, aqui a gente tem a comissão da agência, a gente tem o honorário e aqui o valor, né, do fornecedor, descontando o overpricing ali da agência. E aí, quando todas as informações estiverem preenchidas, para aparecer esse campo aqui, gente, é importante reforçar que você precisa preencher a data da primeira parcela e também a condição de pagamento. Com isso, você vai ter essa prévia aqui. Se essas informações não estão preenchidas, o Eclipse não te mostra essas informações, beleza? Aí é só clicar em enviar para faturamento. A partir desse momento, o que acontece? É gerado um PDF aqui, então você consegue imprimir e enviar de fato essa ordem de serviço para que o fornecedor execute aquele serviço. E também, se você vier aqui em financeiro pré-lançamento, os lançamentos referentes àquela OS foram gerados. Então, eu vou filtrar aqui, digitar 187, e aí você vai ver que todos os itens foram gerados aqui, separando aqui o que é do fornecedor e o que eu vou receber do cliente, incluindo o overprice, a comissão e o honorário. Beleza? Se eu precisar editar um orçamento, né? Alguma informação ficou errada, eu consigo? Consigo, desde que eu tenha permissão para isso. Então, eu posso voltar lá no orçamento, editar a informação que eu preciso. Então, por exemplo, o valor agora não vai ser 12 mil, vai ser 11 mil. Eu venho aqui, altero, salvo, e aí eu vou lá na proposta e salvo a proposta novamente para enviar os valores atualizados para o financeiro, beleza? E ele já até atualizou aqui, ó, o orçamento para 11 mil. Então, você consegue, tanto aqui na área de propostas, quanto na parte aqui de OS, fazer os filtros. E aí você vai ver que a partir do momento que a gente envia essa OS para o financeiro, né, para ele realizar, eu vou enviar aqui novamente, essa OS ela passa aqui para a aba de aguardando faturamento. E aí, quando o financeiro fizer os lançamentos financeiros, ela vem aqui para faturada. Se não tiver faturamento, ou seja, se não tiver nenhum valor a passar pela agência, ou seja, não tem comissão, não tem honorário, e você selecionou lá que o pagamento vai ser direto cliente, ela vem aqui para sem faturamento. Ou se ela for cancelada, ela vem para essa aba aqui também. E você pode realizar aqui os filtros, filtrando por cliente, por proposta, por um fornecedor específico, por aquelas que nota fiscal, né? Porque aqui a gente tem a opção também de incluir a nota fiscal do fornecedor, caso ele te envie, e também as opções aqui de selecionar e gerar, né? Gerar PDF e Excel de várias OS de uma vez, ok? Eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. E se você tiver mais algum questionamento, é só entrar em contato com a gente no suporte. Até mais!